Abençoe os amigos, muitos amigos que nós temos aqui. Deus nos deu aqui na cidade de Resende a todos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Amém. Os irmãos podem, por favor, tomar assento, em nome de Jesus. O livro que nós tomamos por base para a meditação da Palavra de Deus, que é exatamente onde foi exaurido o tema desse trabalho, desse grande conclave, é um livro muito admirado e conhecido por todos os irmãos e amigos que são admiradores e estudiosos da Palavra de Deus. Todos os irmãos sabem muito bem que, de mão dada com os livros do profeta Jeremias, Ezequiel, Daniel, o livro do profeta Isaías ocupa um lugar especial no Antigo Testamento, onde esses livros são denominados de profetas maiores. Não porque eram melhores do que os outros, mas por causa da quantidade literária que foram deixados registrados por estes grandes homens e servos de Deus. Cada um dos profetas maiores agiu em um determinado lugar. Cada um dos profetas maiores agiu em uma determinada localidade. Jeremias, por exemplo, ele é o profeta do reino do norte. Ezequiel é o profeta que está em Babilônia. Daniel é o profeta do alto clero. E Isaías é o profeta que atua no reino de Judá, no reino do sul. Perceba que em todos os lugares Deus sempre vai ter alguém para falar do seu nome, para ser alguém enviado por Ele mesmo. O livro do profeta Isaías, ele possui algumas características especiais, eu gostaria de destacar aos irmãos que me ouvem aqui nessa noite. É o livro mais extenso, o livro profético mais extenso que nós temos no Antigo Testamento. Você sabia que o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos? E se nós traçássemos um paralelo com os livros que temos no cânon sagrado, a Bíblia tem 66 livros. 39 no Antigo e 27 no Novo. E assim, constantemente, o livro do profeta Isaías também tem 66 capítulos. O profeta Isaías, ele tinha uma família, ele era casado e tinha 2 filhos. A Bíblia não diz o nome da sua esposa, mas diz o nome dos filhos. A Bíblia apenas caracteriza a esposa do profeta Isaías. Você vai achar isso no capítulo 7, verso de número 13. E também no capítulo 8, do verso 1 ao verso 4 deste mesmo livro. A Bíblia caracteriza a esposa de Isaías como uma profetisa. Alguém também que profetizava pelo nome do Senhor. Isaías profetizou durante aproximadamente 60 anos. Ele profetizou nos reinados do rei Uzias, Jotão, Acais e por último o rei Ezequias. Isaías teve o seu ministério marcado. Todos aqueles que exercem o ministério na casa de Deus sabem muito bem que existe um momento da sua história, da sua vida, que o seu ministério é marcado por uma confirmação de Deus. O ministério do profeta Isaías é marcado no capítulo de número 6, a história tão conhecida. No ano em que morreu o rei Uzias, diz o profeta, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isso daqui é interessante, que Isaías começa o retrato da marcação do seu ministério, retratando que o rei do reino do sul havia morrido. Uzias morre. Se Uzias morre, o trono do sul está sozinho, não tem ninguém assumindo o trono do sul, regendo toda a população. Um povo que não tem liderança, ele está à mercê dos inimigos e é o caos. Como Isaías, ele percebe que o rei Uzias havia morrido e não tinha ninguém para liderar, ele fica preocupado. Mas ele continua dizendo, mesmo com Uzias fora do trono, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Logo Isaías está dizendo, o rei humano pode até morrer, o rei humano pode até passar. No reino humano, o trono pode até estar vazio, mas no reino de Deus, ele continua sentado no alto e no sublime trono. O nome de Isaías significa o Senhor é a salvação. O Senhor é a minha salvação. É exatamente sobre isso que todo o seu livro
os 66 capítulos do seu livro vai retratar. É por causa disso que o livro do profeta Isaías ele é conhecido como o quinto evangelho da Bíblia Sagrada, ou evangelho do Antigo Testamento. É por causa disso também que o livro do profeta Isaías é conhecido como evangelho messiânico. Isaías ele vai trabalhar, ele vai exercer o seu ministério, que durou aproximadamente 60 anos pregando, profetizando em pelo menos 3 vertentes. É importante que você entenda isso daqui que eu estou falando. A primeira vertente é uma vertente de repreensão. Isaías é um profeta que ele vai repreender o reino de Judá. Ele vai trazer, por intermédio da autoridade de Deus, repreensões ao povo. É o pai puxando a orelha do filho para que o filho volte para o caminho que uma vez se afastou. Número 2, Isaías vai profetizar maldições para o reino de Judá por conta de infidelidade. Já que a nação é infiel para com Deus, Isaías é a voz que Deus usa para dizer: por causa das ações, das atitudes de vocês de infidelidade, vocês vão atrair maldições para vocês. Isso aqui é a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. E número 3, Isaías vai trazer uma mensagem de conforto, esperança e restauração futura para a nação de Israel e, por que não dizer, para todo mundo. É importante a gente entender que se a gente pegasse aqui o livro do profeta Isaías, os seus 66 capítulos, e torcesse o livro do profeta Isaías, sairia desse livro um personagem ímpar, que Isaías não chegou a conhecer, mas ele está falando sobre esse personagem. Eu estou falando exatamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O profeta Isaías ele vai retratar. O profeta Isaías vai trazer ao conhecimento de todos nós, 700 anos antes de Cristo ter nascido, tudo aquilo que Cristo iria padecer, sofrer e passar. Por exemplo, no livro desse profeta, no capítulo 9, no versículo de número 6, Isaías vai retratar sobre o seu nascimento. Ele vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele é tão forte que ele carrega todos os governos nos seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz e Deus forte. Isaías capítulo de número 53, o texto áureo da Santa Ceia, Isaías vai retratar que esse menino, com o passar do tempo, sofreria. Ele diz: como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e Deus se agradou em moê-lo, não pelas suas transgressões, mas pela nossa, e que por intermédio dos seus sofrimentos e por intermédio das suas pisaduras, nós todos fomos sarados. Aqui não é meritocracia. Você não está aqui porque você merece, porque você é melhor do que quem está lá fora. Você está aqui porque o poder da graça te alcançou, te lavou e te colocou aqui nessa noite para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E no capítulo de número 61, onde está o tema de vocês, Isaías vai profetizar sobre a missão desse grande homem que surgiria. Percebam os irmãos que no período do profeta Isaías, 730 anos antes de Cristo, essa profecia, nesse período, é uma profecia escatológica. É uma profecia que na data e na vivência de Isaías é uma profecia futura. Isaías não vive para ver essa profecia se cumprir. Isaías não vive para ver essa profecia se concretizar. Mas o fato bíblico é: o profeta pode até morrer, o profeta pode até passar, mas a promessa continua de pé. Isaías não vive para ver essa profecia sendo cumprida, mas a Bíblia diz que
Lucas capítulo de número 4, versículo de número 18. Após ter nascido de uma virgem, após ter sido batizado por João Batista, após ter passado pela tentação no deserto, Jesus vai até uma sinagoga na cidade da sua nascença, Nazaré. Quando Jesus chega na sinagoga, ele se senta no meio do povo. O sacerdote está trazendo a menção do povo, a chamada Paraxá, a lei que era lida por todos os sacerdotes. Após a leitura do Paraxá, que era o Kavaná do sábado, a intenção principal do sábado, que é o Kavaná, é adorar a Deus e ouvir a sua palavra. Quando o sacerdote acaba de ler a lei, ele vai escolher alguém na multidão para ler uma passagem bíblica, ou da Torá, ou do período do Antigo Testamento que ele escolhesse. Quem escolher o sacerdote? O sacerdote puxa da estante o rolo do profeta Isaías. E adivinha quem em Lucas capítulo 4, versículo 18 é escolhido para ler o texto? O próprio Jesus. O sacerdote chama Jesus sem saber quem ele é e fala: vem cá, meu amigo, leia a passagem. O sacerdote abre o rolo do texto do profeta Isaías e fala para Jesus: leia esta passagem. O sacerdote não sabia, mas a passagem que ele estava abrindo era Isaías 61, versículo de número 1. Parece que eu posso ver na sinagoga Jesus tomando um púlpito, o pergaminho aberto e Jesus lendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, evangelho aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abrir a prisão dos presos. O texto de Lucas capítulo 4, versículo 18 afirma que após Jesus ter lido o texto, ele vai dizer: hoje, agora, a profecia de Isaías se cumpre, porque eu sou a materialização desta palavra, eu sou a materialização desta promessa. Eu sou. A Bíblia diz que após ele se pronunciar, sabe o que acontece? Expulsam ele de Nazaré, expulsam ele da sua cidade. Mas o fato marcante e culminante é: a partir daqui, dessa profecia, Lucas capítulo 4, versículo 18, após sair da sinagoga de Nazaré, Jesus vai dar início à sua missão. A missão de Cristo está baseada, a missão de Cristo está estruturada. A missão de Cristo tem um alvo, tem algo a ser atingido e uma palavra a ser proclamada. Qual palavra é essa? O próprio texto de Isaías afirma e Lucas 4,18 corrobora: eu fui chamado por Deus, eu fui separado por Deus para pregar boas novas. Jesus veio aqui nesse mundo ser um porta-voz, glória a Deus. Jesus veio aqui nesse mundo ser um anunciador de uma boa notícia, de uma boa palavra. Evangelho significa boa notícia, evangelho significa boas novas. Logo, Cristo não veio anunciar, ele é a boa notícia, ele é o evangelho. Ele veio aqui, sabe por quê? Porque sobre todo ser humano, até Cristo para trás, se pairava uma péssima notícia: desafinidade com Deus, longe de Deus, inimizade com Deus, o inferno é o seu lugar. Mas aí Jesus se manifestou dizendo: eu sou o evangelho, eu vim trazer uma boa notícia. Não mais inimizade, agora amizade. Não mais inferno, agora é céu. Ele veio trazer essa palavra dizendo: eu sou o Salvador e te darei, te colocarei em um novo ambiente, em um ambiente de salvação, de transformação, um ambiente de evangelho. Essa missão
mais dele. A responsabilidade é nossa de pregar. Pregar o quê? O Evangelho. É nossa responsabilidade seguir o exemplo de Cristo e anunciar o Evangelho. Trazer boas notícias, boas novas. Evangelho. Anunciar essa boa palavra de Deus. Paira sobre nós essa grande responsabilidade. Mas existe um porém aqui. Nos dias de hoje, não aqui, mas em muitos lugares. Se tem uma coisa que não mais dá ibope, é pregar o Evangelho. É anunciar o Evangelho. Porque hoje a gente ouve pregação sobre tudo. Sobre todas as coisas. Aqui não, mas em muitos lugares tem se esquecido de pregar a essência, o Evangelho. Porque o Evangelho que Cristo veio pregar e deu como responsabilidade para a igreja continuar a boas novas do tema de vocês, ela vai na contramão daquilo que a gente tem ouvido e visto. Porque no Evangelho, o menor é o maior. Porque no Evangelho, o valor da oferta não está no quanto ela vale, mas está naquilo que sai do coração para entregar no altar. Porque no Evangelho, os últimos serão os primeiros. Porque no Evangelho é feliz quem é triste, porque receberá consolo da parte de Deus. Porque o Evangelho não olha como o mundo olha. O Evangelho não trabalha como o mundo trabalha. O Evangelho não atua como o mundo atua. Pouco importa o teu sobrenome, pouco importa o valor do teu cartão, pouco importa a marca do seu carro. A estética no Evangelho não vale para nada. Aqui dentro, o que vale é o que você tem na alma. O Evangelho não é venha que tudo te será dado, não. O Evangelho é venha, toma a sua cruz e siga-me. Tem gente aqui que sabe o que é isso. Eu sei o que é isso. A minha esposa sabe o que é isso. Tomar a cruz e derramar lágrimas. Tomar a cruz e trazer marcas na alma. Tomar a cruz e ver você sendo deixado de lado, sendo jogado de lado. Mas não tem problema, que Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Olha para mim, se ele está mandando segui-lo, significa que ele vai na frente, abrindo porta, derrubando inimigo, tirando da frente Satanás, e a gente segue avançando. Será que você pode pegar a mão de quem está do seu lado, dizer para ele e para ela: não se preocupe com as intempéries do caminho. Diga, não se preocupa com as intempéries do caminho. Diga para ele, ele vai na frente. Ele vai na frente. A gente só tem que seguir. A gente só tem que seguir. Será que tem alguém que acredita nesta palavra? Pode levantar a mão e dar um grito de glória. Cadê você? Cadê você que foi alcançado pelo Evangelho? Cadê você que foi alcançado pela graça? A missão é pregar. A mensagem do Evangelho, ela abre a porta para acontecer as demais coisas que registram Isaías 61, verso 1. Por intermédio do Evangelho. É o Evangelho que faz isso. Os corações são restaurados. Esse restaurar de Isaías 61, verso 1, sabe o que significa, irmãos? Significa colocar
no primeiro estado. O Evangelho restaura o nosso coração diante de Deus, como era no primeiro estado. Que primeiro estado é esse, pregador? O mesmo estado que tinha no Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, e o homem vivia na presença de Deus. Pela nossa força a gente não consegue, mas o Evangelho, ele é tão poderoso que ele nos coloca tendo acesso a Deus. Nos forma de novo. Nós somos uma nova criatura em Cristo Senhor. Lembra de Nicodemos em João capítulo 3? Senhor, vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo. Jesus, que é isso, Nicodemos? Está entendendo nada que eu estou falando? Você tem que nascer da água. Você tem que nascer da água, porque água, ele exatamente significa nascimento. Toda criança, quando vai nascer, ela sai de uma bolsa dentro da barriga da mulher que tem água, líquido amniótico. A bolsa é estourada e sai a criança viva. Por isso que Jesus está falando para Nicodemos, tem que nascer da água, a água do batismo, porque a água lembra novo homem, nova origem, novo nascimento. É por isso que todo crente tem duas datas de nascimento. A primeira é quando você nasceu, e a segunda foi quando o teu pastor te levantou da água do batismo. No tanque batismal, o pastor olha para você e fala assim: eu vou te dar 3 tiros aqui agora, você vai morrer. O primeiro tiro em nome do Pai, tá. O segundo em nome do Filho, tá. Terceiro no nome do Espírito Santo, pá. Aí o que acontece? Ele te mata, te joga dentro da água. Morreu, Leandro. Faleceu, Leandro. E agora, por intermédio da água, porque é isso que ele faz, restaurou o coração, levou no primeiro estado. Agora, de dentro da água, como uma criança nasce da barriga da mulher, surge uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Pegue na mão de quem está do seu lado e diga: você é nova criatura, você é nova criatura. Deus restaurou o meu coração. Proclamar liberdade, que significa tirar do estado de escravo e colocar agora no estado de exército. Não dá tempo de falar. Número 3. Abrir as prisões. Prisão aqui é o olho, é tudo aquilo que te prende, a tua visão que estava manchada, mas o Evangelho, aleluia! O Evangelho abre a nossa visão. Pastor Eduardo, isso aqui é tão doido, que às vezes a gente está no culto, não sei se aconteceu com você, mas o Evangelho abre tanto a nossa visão, que às vezes a gente está no culto e parece que a gente está vendo o céu. Que às vezes a gente está aqui na terra, mas parece que a gente está lá na glória. O Evangelho abre tanto os nossos olhos, que às vezes a gente não sabe quem está cantando, quem está pregando, quem está orando, mas a gente está tão ligado que a gente está vendo o anjo subindo, o anjo descendo, a gente está vendo a glória de Deus sendo manifesta, porque o Evangelho abre a nossa visão. Jesus veio aqui cumprir essa missão. Pregar o Evangelho, restaurar corações, proclamar a liberdade e abrir as prisões. Ele, o Verbo encarnado, Ele, a palavra manifesta, Ele, o condutor do Evangelho, Ele, a salvação de todo mundo, Ele, o Messias, o Nazareno, o Filho de Davi, o nome sobre todo nome. Foi por Ele, por intermédio dEle, que nós estamos aqui. E eu fecho agora te dizendo, na teoria, isso é legal. Na teoria, isso é bonito. Na teoria, pregar o Evangelho, restaurar corações,
proclamar liberdade, abrir prisão é bom, isso é legal. Mas quando a gente tira das linhas e traz para a prática, a vida dele vai mostrar o que ele enfrentou por fazer isso. Por fazer tudo isso, ele ganha de presente traição. Por fazer tudo isso, ele é expulso da sua cidade natal. Por fazer tudo isso, ele é trocado por Barrabás. Por fazer tudo isso, ele é preso. Ele é condenado. E ele recebe de presente uma cruz nas suas costas. Por fazer tudo isso, ele recebe uma coroa de espinhos na cabeça, que a Bíblia diz que pegava um pedaço de cana e batia na cabeça, e aquilo encravando no seu crânio. Por fazer tudo isso, ele é pregado na cruz. Por fazer tudo isso, os amigos se abandonam. Por fazer tudo isso, colocam uma placa em cima da cruz para debochar Jesus, o rei dos judeus. Por fazer tudo isso, ele pede água, ele dá um vinagre. Por fazer tudo isso, ele diz: Pai, receba o meu espírito e perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Quando todo mundo pensou que isso havia acabado, que não teria continuidade, aí entra um hino que os jovens cantaram aqui no começo aqui do culto. A Bíblia até que as mulheres vão ao sepulcro. Perceba que não são os homens, são as mulheres. Elas que vão ao túmulo. Quando chegam lá, e a discussão: quem vai remover a pedra, quem vai tirar, não tem problema, eu só quero ir lá. Quando elas chegam lá no domingo de manhã, quando elas chegam lá no domingo de manhã, a pedra estava removida. O anjo sentado em cima da pedra, dizendo: vieram procurar quem? Viemos procurar Jesus, o Evangelho encarnado. E o anjo responde: cemitério não é lugar de procurar Jesus. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou, 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 ressuscitou. E eu pergunto: quem aqui nessa noite está sentindo a presença do Messias ressurreto, ressurreto, ressurreto? Sabe, você pode levantar a tua mão, uma mão é pouco as duas, abrir a tua boca e no ato de gratidão da glória, da glória, da glória. Quem pode dar glória? Quem pode? Quem pode? Quem pode? Deixa pegar, deixa, 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 deixa pegar, deixa. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Te perguntando, como é que ele conseguiu cumprir toda a sua missão? Pregar, restaurar, abrir prisões, tirar da prisão. Como ele conseguiu fazer isso tudo? Na forma humana. O texto de Isaías 61, versículo 1 responde, logo no começo. O texto diz: sabe por que ele consegue fazer tudo isso? Porque o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, está acima de mim, me guardando, sustentando, me levando, me conduzindo, me fortalecendo, me renovando, me restaurando, me levantando, me enchendo, me salvando, me batizando, abrindo as portas. A mão de quem está do seu lado, segure na unção. Diga para ele, para ela: sabe por que você chegou até aqui? Diga: sabe por que você ainda vai longe? Sabe por que você ainda vai longe? Diga, porque o Espírito do Senhor está sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Ele está sobre. Eu pergunto: quem está sentindo? Quem está sentindo? Quem está sentindo? Autorização do pastor, vamos de pé, de pé, de pé, de pé. O Espírito do Senhor está
ungiu, derramou sobre ele o óleo. Perceba que foi Deus quem o ungiu. Porque é Deus que escolhe quem ele unge. É Deus que escolhe. Samuel! Gritou Deus na casa de Jessé. Não olhe para a aparência. Não olhe para a estatura, Samuel. Porque eu sei quem que você vai ungir. Aleluia! Chama o menor. Talvez você não entenda, talvez você não saiba, mas Deus te trouxe até aqui para te dizer que o Espírito dele está sobre você e que ele vai derramar na tua cabeça agora o óleo da unção. Que não está na alguém está do seu lado, segura e não solta, segura e não solta. A Patrícia vai cantar e a gente vai adorar a Deus. Enquanto a gente adora, a gente vai entrar aqui na doideira que eu disse aqui para os irmãos, dos olhos sendo abertos. Não tem mais teto, forro, laje, o céu está aberto e Deus vai derramar aqui na festa dos jovens azeite, unção, para ungir a nossa cabeça. Ah, se eu fosse você, eu levantava a mão de quem está do meu lado junto com a minha, abriria a minha boca, porque enquanto você adora, Deus te unge. Enquanto você adora, Deus te enche. Enquanto você adora,